eu peço a tolerância de vocês. Com relação ao tema que me foi dado a abordar na conversa de hoje, a anotação que me vem às mãos é de sistema penitenciário e ação do advogado. É exatamente isso, não é? Bom, a verdade primeira que se põe é a seguinte: se existe ou não um sistema penitenciário e, de outro lado, se efetivamente há uma realidade na ação advocatícia junto com a fase de execução da pena. E todos nós sabemos que o direito penal, ele tem como destinatário, sobretudo no que concerne a clientela do sistema punitivo, as classes menos favorecidas. É ilusório supor que o direito penal tenha sido feito com o objetivo de atingir as camadas mais privilegiadas. Isso não significa dizer que quando o réu seja alguém mais bem-sucedido ou posto pelo destino como um afortunado, ou um bem-aventurado, uma pessoa de melhores posses, que esta pessoa fique ao desabrigo das garantias legais. O Rui Barbosa já dizia, referindo o compromisso do advogado, não antepor os poderosos aos desvalidos, e nem recusar o patrocínio de uns em relação aos outros. Ou seja, em última análise, o que se quer dizer é que o devido processo legal, as garantias que constam da Constituição Federal, elas dizem respeito ao cidadão em geral, ao acusado em processo de natureza penal. Está dito no artigo 5º que se presume a não culpabilidade. Se presume que as pessoas devam ser, se processadas, isso deve ocorrer com plena observância do direito ao contraditório e a plena exercitação do direito de defesa. Lá também se diz que se deve preservar a dignidade do preso, que as pessoas não devem sofrer nenhuma sanção que não aquela que dimana da própria previsão normativa constante do texto legal. Basta verificar a nossa realidade para que se verifique que muitas das vezes a pena que se executa é muito mais severa do que aquela preconizada pelo legislador. Basta que se faça uma verificação nas delegacias de polícia, onde se vai notar, no Rio de Janeiro, por exemplo, há algo em torno de 7 mil pessoas que não estão no sistema penal. Ou seja, o sistema penal não tem condições de absorvê-las. E elas estão submetidas a um tratamento quase medieval, privadas dos direitos mais essenciais e mais elementares, tendo em conta a nossa Carta Política, o nosso Código Penal, o nosso Código de Processo Penal, as Declarações Universais de Direitos, os documentos internacionais que o Brasil subscreveu, num contexto que reflete uma verdadeira anomia, em que não seria desarrazoado imaginar-se a viabilidade, não apenas da impetração de habeas corpus, como também até de sua concessão, para que essas pessoas não sejam submetidas a esse horror, que é uma execução penal desumana feita ao arrepio das normas de regência da própria execução penal. Essa situação não se harmoniza nem com a lei maior, nem com a lei de execução penal, nem com o Código Penal, nem com o Código de Processo Penal, ou, parafraseando o saudoso advogado, mestre de todos nós, Sobral Pinto, nem mesmo com a lei da proteção aos animais, né, que foi invocada por ele no passado, em defesa de Luiz Carlos Prestes, que estava aqui na Rua Frei Caneca, em condições inteiramente humanas. Isso na época da ditadura. Mas hoje, em tese, vige um Estado de Direito democrático, onde se imagina estrita observância às leis da República. E isto, na realidade, longe está de acontecer. Isso não significa que não haja um esforço considerável no sentido de se buscar uma melhoria do quadro prisional. Há investimentos federais. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária hoje é presidida por uma personalidade que merece o maior respeito nosso, que é o Dr. Paulo Toné, egresso das fileiras do Ministério Público, com uma visão muito liberal, dentro de uma perspectiva de que a pena criminal deve ser evitada. Ela deve ser aplicada como última ratio, em casos em relação aos quais não se tenha identificado solução mais adequada do que a privação da liberdade. Porque a privação da liberdade tem
conteúdo criminógeno inevitável, haja vista a taxa de reincidência, a desumanização, o custo do cárcere, que, em última análise, acaba sendo um lugar onde as pessoas custam caro ao Estado para que saiam piores do que entraram. Então, não é razoável que se imagine a solução criminal a partir de uma ótica marcadamente repressiva, privilegiando-se a pena de prisão. Não, ao contrário, ao revés. A pena de prisão deve ser efetivamente aplicada em casos excepcionais. Se deve cada vez mais, até porque o custo é menor e o sucesso é maior, caminhar-se no rumo das chamadas penas alternativas, que são penas mais consequentes, menos severas e que atendem ao princípio da proporcionalidade que é inerente à aplicação do direito em geral. Quando nós aplicamos uma norma legal, todos nós devemos fazer a interpretação da lei. Se não houvesse necessidade de as leis serem interpretadas, não haveria necessidade de hermenêutica jurídica, do curso de direito. Bastava que as pessoas fossem letradas, que elas tivessem conhecimento elementar do vernáculo, né? Nós, quando olhamos uma norma legal, nós vamos ao sentido histórico, ao sentido teleológico ou finalístico, buscando exatamente extrair do texto o alcance que a norma visa, tendo em vista o bem comum e a própria coletividade. Então, não se pode falar em sistema penitenciário e ação do advogado apenas por uma visão estrita das normas de regência, supondo uma realidade que inocorre na nossa prática. Qual é a prática do Rio de Janeiro? Eu tenho dados aqui que posso exibir daqui a pouco, em que se tem um horizonte que revela, de um lado, esse universo de 7 mil presos em delegacias de polícia e cerca de 10 mil no sistema penal. Se nós retrocedermos no tempo, verificaremos que, há 10 anos atrás, o contingente de pessoas presas no Rio de Janeiro era praticamente a metade desse número, o que mostra uma antítese considerável, um contraste gritante entre as metas preconizadas pelos estudiosos de direito penal, quando colocam os paradigmas da descriminalização, da ressocialização, do trabalho de egresso, do livramento condicional, das penas alternativas e a nossa estrutura de elaboração de leis. Porque, na verdade, as leis são feitas não necessariamente pelas pessoas mais bem preparadas, ainda que o projeto possa nascer da postura de um certo jurista, a casa legislativa que transforma em realidade palpável a normatização que vai disciplinar a vida na sociedade, ela é constituída de pessoas que vêm das mais diversas origens das mais variadas fontes e que atendem aos mais diferenciados reclamos. Em outras palavras, pensemos numa hipótese ocorrida no Rio de Janeiro há anos atrás, quando o célebre empresário foi sequestrado. Ou mais recentemente, quando personagem televisiva teve destino trágico, como todos tiveram conhecimento, os réus foram julgados recentemente, em separado, alcançaram penas consideráveis também, mas esse crime, por si só, produziu na nossa sociedade uma mudança legislativa, fazendo com que, no rol dos chamados crimes hediondos, também se colocasse o homicídio qualificado. E essas consequências práticas também se irradiaram em outras situações, tais como crimes de entorpecentes, hipótese de tráfico, onde se passou a estabelecer uma disciplina diferenciada, de tal modo que o livramento condicional, que antes se concedia com 1/3 da pena, passou a ser viável tão somente depois de esgotados 2/3 da pena. Onde se concedem benefícios de comutação de pena e de indulto, tem havido uma tendência de se excluir determinadas infrações penais, como se a infração penal, na combinação do legislador, já não fosse diferenciada a reprovação da conduta em razão de dosimetrias diferenciadas. Homicídio qualificado, 12 a 30, simples, de 6 a 12. O crime de entorpecentes, de 3 a 15 e assim por diante. Ou seja, quando um benefício vem e ele é concedido a alguns e negado a outros, isto cria um caldeirão explosivo nos estabelecimentos penais, porque um dos motivos que levam
evidentemente, há uma perspectiva de uma cadeia mais branda, se é possível cogitar-se nessa imagem, que não corresponde exatamente à realidade. Isso tem como pressuposto exatamente a possibilidade de reinserção social. Se alguém sabe que vai ficar 15 anos preso e que com 5 ou 6 ou 7 não terá a perspectiva de um benefício qualquer, é evidente que a possibilidade deste cidadão detido, privado do seu direito de locomoção, criar transtornos na vida, intramuros, na vida carcerária, é muito maior do que aquele que sabe que, em razão do seu merecimento, a sua adequação ao trabalho, o estímulo ao processo educacional, o seu reengajamento com os laços positivos da sociedade, pela família, sobretudo, pelos amigos. Então, isso tudo acaba gerando um certo descompasso e que conduz a uma carcerização cada vez maior. E, nesse particular, o Brasil, de certa maneira, reproduz uma influência alienígena, porque hoje em dia, em razão do prevalecimento nos Estados Unidos de um movimento que se convencionou chamar de lei e ordem, cada vez mais as penas se elevam, cada vez mais aumenta o prazo de permanência no cárcere das pessoas que são acusadas em processo de natureza criminal, só que na realidade americana isso gera, além da privação da liberdade, lucros consideráveis, até porque lá, não desconhecem meus colegas, que há muitos estabelecimentos penais que foram privatizados. Quer dizer, eles, na verdade, dão lucros. Cada preso custa alguma coisa em torno de $2.000 por mês, quando no nosso caso, por exemplo, o preso não custa barato, alguma coisa em média em termos de 4 a 5 salários mínimos. E nós sabemos, por outro lado também, uma perspectiva criminológica crítica, que as pessoas que têm um destino carcerário são, em verdade, as que deram azar. O que ninguém pode desconhecer, o que se denominou no direito comparado, no estudo dos criminólogos, de cifra negra da criminalidade. Todos já devem ter ouvido falar nisso. É exatamente o percentual de pessoas que, embora tenham praticado delitos, não foram flagrados, não foram perseguidos, não foram indiciados, não foram denunciados, não foram processados, não foram julgados, não foram condenados. Então, em última análise, é como se os da cadeia fossem aqueles que tiveram azar. Não é à toa que se tem aquele ditado bíblico, né? Quem é que pode atirar a primeira pedra? O professor Roberto Lira dizia: quem dos alunos aqui presentes já na primeira aula não cometeu um delito um dia? Um delito que seja uma compra de uma garrafa de uísque sem a nota fiscal correspondente, uma injúria, uma difamação, uma calúnia ou algo semelhante. Né? Então, a grande verdade é a seguinte: nós temos que ver o direito em geral, o sistema penitenciário em particular, numa perspectiva crítica. O nosso sistema penal foi concebido na reforma de 84 como um sistema avançado. Criou-se o sistema aberto, o sistema semiaberto, e manteve-se o fechado. Aumentou-se o elastério para a concessão do livramento condicional e da suspensão condicional da pena. Mas o que se viu na realidade foi que muita gente na prisão fechada quando a condenação era no semiaberto. Muita gente no semiaberto quando a condenação era no regime aberto. Né? Isso tudo gerando uma iniquidade, uma desproteção, o que também de ordinário, na nossa realidade do Rio de Janeiro, onde se concentram os problemas atinentes à execução penal, todos sabem também, na vara de execução penal. O que é a vara de execução penal? É uma única vara destinada a cuidar de 90 mil processos. Porque tem processos de pessoas que estão soltas em livramento condicional, dos quais pelo menos 20 mil são pessoas efetivamente privadas do direito de ir e vir. E há um juiz, com mais 2 ou 3 auxiliares. Quando nós imaginamos a cobrança de uma dívida de locação, uma ação de despejo, uma ação de execução, uma ação qualquer, qual é o juiz que se encarrega da execução do julgado que demandou da prestação jurisdicional prestada por uma vara, digamos, 44ª vara civil, ou 32ª? Quem vai executar o seu julgado? O juiz que prolatou a sentença. Então há uma divisão de trabalho, há uma racionalidade. Mas como na nossa realidade o patrimônio vale mais do que a liberdade, o sistema capitalista, ainda mais na vertente neoliberal que tomou conta da humanidade, que é um eufemismo para denominar
volta ao capitalismo mais insensível e selvagem que se possa conceber. Então nós temos efetivamente essa abstração, essa irrealidade, esta fantasia, esta quimera de imaginar-se que um juiz, sozinho, possa ele, com sua capacidade pessoal em comum, dedicar-se a cuidar dos problemas inerentes à execução penal, tendo diante de si 20 mil pessoas. É claro que isso não pode funcionar. Não funciona e não vai funcionar de modo algum. As realidades das cadeias nós conhecemos. Os jornais estampam. Fora do Rio de Janeiro, rebeliões a toda hora. No Rio agora, já o retorno de guerra de facções, né? De grupos que se entrechocam na disputa por comando, não apenas dentro da cadeia, como também fora dela. E é evidente que nós todos sabemos que é um fenômeno próprio do encarceramento, que se traduz numa mudança da personalidade da pessoa encarcerada, fenômeno que já se chamou, em outras partes, e nós adotamos o neologismo de prisonização, que os valores da cadeia passam a ser prevalentes em relação aos valores da sociedade. De um lado, o comando formal das autoridades constituídas, de outro, o comando real e efetivo, e paralelo e inescondível e indisfarçável das próprias lideranças que se forjam no ambiente carcerário, os comandos tais ou quais, ou o nome que tiverem, ou nome nenhum, mas essa hegemonia se dá porque os conflitos fora da sociedade, eles se reproduzem em progressão geométrica, uma incidência muito maior, uma força muito mais insinuante dentro de um ambiente que é a sociedade posta em termos de seus conflitos no grau máximo possível e imaginável. Então, o sistema penitenciário, a primeira constatação que tem que ser feita é assim: não existe. Não existe por culpa de seus administradores? Não. Não existe por culpa dessa realidade. Essa realidade advém de uma responsabilidade coletiva, porque nós todos não sabemos exatamente como atuam as normas penais. Nós todos queremos a repressão, no sentido de nos defendermos da criminalidade, mas nós todos devemos saber de que forma se faz essa repressão e se ela não acaba sendo um efeito retardado de uma posição radical que acaba se extremando, gerando uma periculosidade maior e uma criminalidade cada vez mais atemorizante para as pessoas que vivem nos centros urbanos. Criminalidade essa, de seu turno, que advém de circunstâncias que independem do direito penal. Má distribuição de renda, falta de oportunidades, inexistência de reforma agrária eficaz, desemprego. Esse quadro todo é um caldeirão que faz com que seja muito difícil que essa criminalidade violenta não se estabeleça de uma forma cada vez mais significativa. Falta de recursos, o Estado falido, o Estado que hoje tenta reverter um discurso político que não se sabe exatamente se tem viabilidade ou não, mas são as privatizações que se fazem à conta de se entregar ao Estado uma atuação mais direta em saúde, educação, segurança pública e até nesse particular, recuperação de pessoas infratoras da lei penal, construção de estabelecimentos penais que todos nós gostaríamos que não fossem necessários, mas pior também é deixar essas pessoas na situação desumana em que se acham. A realidade obriga a que haja utilização de recursos públicos significativos, lamentavelmente em construção de cadeias. Mas esse esforço será inócuo se, a par disso, não houver uma mentalidade mais consequente, mais moderna, mais filoneísta, menos misoneísta dos magistrados, exatamente no sentido de se incentivar a utilização das alternativas penais que não impliquem na pena de prisão. Se nós examinarmos também a clientela do sistema penal, nós vamos verificar que ela é composta, em geral, por pessoas que praticam crimes contra o patrimônio. Há uma entrevista, não sei se viram na Veja desta semana, de uma ex-diretora do sistema penal, a professora Julita Lendruber. Alguém leu? Eu recomendaria a leitura, porque ela dá um retrato bastante realista da nossa realidade, inclusive citando experiências nos Estados Unidos, da Inglaterra, e quem lê a entrevista se dá conta que, efetivamente, a construção de cadeias por si só não vai resolver de modo algum essa problemática que aflige a todos nós. O sistema penal, então, que se concebeu com a reforma de 84, que
foi feita com o objetivo de esvaziar as cadeias. Já, de certa forma, em evolução de uma CPI que se fez sobre o sistema penal em 1977, quando já essas medidas todas eram preconizadas. Mas no Brasil nós temos também o veso e o vício e a maneira de ver as leis de uma maneira muito especial, ou seja, há leis que pegam e há leis que não pegam. Há leis que merecem aplauso e leis que merecem repúdio, independentemente do acerto ou desacerto. Exemplo, Constituição Federal, 1988, criou-se uma norma no capítulo das garantias fundamentais, estabelecendo o chamado mandado de injunção. Não sei se sabem que seja um mandado de injunção, mas mesmo que saibam, pouca gente sabe, o que não adianta saber também, não vai ser nenhum tesouro não saber. Porque sabendo ou não sabendo, na prática não serve para nada. Né? Eu já fiz um teste, impetrando um mandado de injunção junto ao Supremo, na época em que ele foi posto na Carta de 88, basicamente consiste em punir a omissão legislativa em razão da sua inação quanto à elaboração de uma determinada lei. Então, o prejudicado pode ir ao judiciário pedindo ao judiciário que faça a norma e a aplique ao caso concreto, como se o judiciário e o legislador fosse. Esse foi o objetivo do mandado de injunção. Exatamente para impedir que a inércia do Congresso Nacional acabasse por inviabilizar a proteção de um direito público e subjetivo, que fez a nossa Suprema Corte, com a divergência de alguns ministros, 3 para ser exato, o ministro Marco Aurélio, o ministro Carlos Veloso e o ministro Mar Galvão. O Supremo entende que não é dado ao Judiciário imiscuir-se nas questões do Legislativo. Então, compete ao Judiciário apenas dizer: olha, Congresso Nacional, os senhores deputados, os senhores senadores estão omissos e ficam advertidos da sua própria omissão. Mas se continuarem omissos, o Supremo não fará absolutamente nada. Fica tudo como estava antes. E a Constituição diz exatamente o oposto. É uma norma que a nossa Suprema Corte rasgou. Então, se a nossa Suprema Corte foi capaz, com todo o merecimento que ela possa ter, e eu prestigio a Suprema Corte, acho que dos nossos tribunais é o melhor deles, sem dúvida nenhuma e sem favor algum. Mas quando a interpretação da norma chega a este desconchavo absoluto, é evidente que há um quadro de desproteção. O mesmo se diz em relação a essas pessoas desfavorecidas que vão ao cárcere. Se a lei diz, e eu já disse por aí afora, em palestras que andei fazendo em diversas localidades, em diversos eventos, que não precisa a Carta de 88, não precisa a Carta da ONU, não precisa invocar sequer a regra mínima de 1955 para a observância quanto aos direitos elementares e fundamentais dos presos. Bastaria que nós recorrêssemos à Constituição do Império, de 1824, onde se diz que as cadeias devem ser limpas e arejadas. Ou seja, não seria nem a lei de proteção aos animais, a lei ainda do Império, a lei maior, a Carta Política do Brasil, a demonstrar a antinomia, a antítese completa, a divergência mais cabal e absoluta entre o que a lei afirma e o que se verifica na prática. Prática destas masmorras medievais que fazem com que pessoas tenham que se revezar, de tal maneira que fiquem deitadas algumas e em pé outras, e mediante revezamento invertendo-se a situação. Algumas amarradas por lençóis ou cordas, para que suspensas no ar possam repousar por alguns momentos. Condições higiênicas, não preciso explicitá-las. Todos já vão de imaginar a presença do que se chama boi, né? Aquele magnífico ambiente. Depois a gente vai desejar que essas pessoas saiam da cadeia menos enfurecidas, mais dóceis, mais atentas às nossas preocupações com os nossos bens, com a nossa liberdade. É inimaginável. Muitas das vezes eu vi algumas pessoas dizerem assim: não, mas o senhor fala isso, o senhor nunca foi vítima de um crime e tal. Na verdade, eu não tinha sido, mas nos últimos 2 meses fui assaltado 2 vezes. Então, esse argumento não existe mais. Uma coisa é a postura de vítima, que evidentemente gera pânico, a revolta, o repúdio, a inaceitação, a privação do direito de locomoção livre pelas ruas da cidade, mas isso não significa que nós venhamos a desfigurar conceitualmente a realidade que está à nossa volta. E a realidade só vai mudar
se houver efetivamente um engajamento geral de todos, no sentido de que a própria comunidade saiba de suas prisões, saiba de suas masmorras, saiba de sua polícia, saiba do seu Ministério Público, saiba de seus julgadores, da realidade da execução penal. Realidade esta que vem de muito tempo e que agora está mitigada, melhorada e atenuada porque um jovem magistrado assumiu a titularidade e eu sou testemunha dos esforços que vêm sendo desempenhados no sentido de melhorar essa situação, mas que não se aprimora com a ação isolada de um juiz, de 10 juízes ou de nós todos aqui. Esse assunto, até com a pastoral penal, a igreja privilegiando a questão do excluído, do preso, do encarcerado, isso pode dar margem a que haja uma atenção maior a esse problema. Mas eu não desejo que isso passe. Passou esse ano, esquece novamente dessa matéria. Nós só vamos nos lembrar quando perto de nós alguma violência novamente estiver lugar. A ação do advogado do sistema penal. Que ação pode ser essa? Quais são os advogados que militam nessa realidade? Nós sabemos. Os réus que têm o destino do cárcere, talvez 98% deles não têm advogado. São pessoas patrocinadas pela Defensoria Pública mal remunerada, Defensoria Pública de quadros inadequados para dar atendimento a essa demanda toda, Defensoria Pública que tem dificuldade, inclusive, de levar as causas, muitas das vezes, ao conhecimento dos tribunais superiores. Porque o advogado constituído, e não todos, mas em grande medida, em larga parte, eles, quando não conseguem ter uma situação melhorada para os seus clientes, eles vão não só através da apelação, como embargo de infringência, embargo de declaração, recurso especial, recurso extraordinário, habeas corpus, recurso de habeas corpus, incidente de execução, agravo, né? E presença da própria família, porque a advocacia se faz também exatamente com esse envolvimento, quer dizer, todos os médicos, outro dia eu fui ao médico, ele falou, trabalhe menos, doutor, diminua a sua atenção, poupe-se um pouco. E eu dizia, doutor, como é que nós vamos fazer isso? A família está aflita, a ação do advogado implica na manutenção da liberdade ou na privação dela, na preservação da honra ou na destruição daquela estrutura psicológica, né? Então não é razoável que se possa imaginar uma advocacia feita sem um envolvimento mínimo. Envolvimento esse que advém do conhecimento da circunstância que levou o réu ao delito. Se ele é um ser imputável, a necessidade de uma assessoria no campo psiquiátrico, no campo psicológico, no campo psicanalítico. Se existe uma prova técnica que pode inverter exatamente a essência daquilo que se veiculou na acusação de maneira errônea e equivocada, o advogado não é um técnico em tudo. Na realidade, nós somos técnicos em generalidade. A gente não sabe nada bem, mas de tudo acaba sabendo um pouco. E no caso concreto, temos que ser doutores da matéria. Sabe-se lá como, né? Então, na advocacia criminal, um dia defende-se uma causa em que o assunto é um drama passional. De outra feita, defende-se uma causa em que se questiona sobre as leis de trânsito e quem observou qual norma produzindo tal ou qual resultado. Eventualmente, nos chamados crimes do colarinho branco, as sofisticadas operações do mercado de capitais, da bolsa de valores, do mercado aberto e assim por diante. Então, o que acontece na prática é que a ação do advogado, entendendo-se como tal advogado, no seu mais amplo espectro, essa ação é muito precária junto ao sistema penal. O próprio sistema penal tem uma assistência judiciária interna, que é, por mais abnegados que sejam também os seus colaboradores, há uma dificuldade muito grande de se viabilizar o que se pretende. Eu sou presidente do Conselho Penitenciário do Rio de Janeiro. Então, verifica-se muitas das vezes que alguém chega com um pedido do Conselho que é rápido na sua apreciação. O Conselho nada decide, mas opina sobre o livramento condicional, sobre o indulto, sobre computação de pena, tem um papel também de fiscalização em relação a esses estabelecimentos penais, mas não tem a pena decisória, no sentido de libertar ou aprisionar, de retardar ou precipitar com a liberdade. Mas o que se verifica é que, não raro, os processos
processos que chegam ao Conselho Penitenciário têm relação direta com um benefício que já poderia ter sido postulado há muito mais tempo. Já houve casos em que se verifica que o Estadão que pede livramento condicional, ele está em vias de um mês ou 2 meses mais adiante obter a própria libertação independentemente desse tipo de benefício. Ou diligências que são muitas vezes procrastinatórias, pedindo-se mais isso, mais aquilo e mais aquilo outro, quando o consenso deve indicar que se busque uma solução o mais rapidamente possível. E aí o Conselho, inclusive, tem inovado, tem admitido em favor dos requerentes alguns benefícios, na medida em que não exista um dado negativo quanto à postulação. Exemplo, prova de bom comportamento. Inexistindo qualquer indicação de mau comportamento, presume-se bom comportamento e opina-se pela concessão do benefício. Porque o ônus de provar o mau comportamento é exatamente quem cuida da acusação, e não propriamente do próprio apenado, até porque, como eles entram no sistema penal pelas delegacias de polícia, nas delegacias de polícia não há como aferir-se este comportamento, eles são postos no comportamento neutro. Então, outra exegese que temos feito no Conselho Penitenciário, a de que o comportamento neutro há de se ter como comportamento bom, e como tal também não se deve emitir uma pretensão de alguém que satisfaça os demais requisitos estabelecidos, quer na lei, quer nos decretos anuais de indulto e computação de pena. Eu acho, não sei, eu posso prosseguir falando aqui sobre vários aspectos do sistema penal, da ação do advogado, mas talvez a gente devesse fazer uma coisa diferenciada. E ao invés de eu ficar monologando, a gente abriria um debate onde cada um faz a colocação que tem que entender. Se eu puder responder, se eu não puder, eu não sei responder, não tenho uma afirmativa articulada para colocar na consideração dos nossos colegas. Então eu sugiro, eu não sei, eu posso continuar falando também, vocês aqui são os donos da destinação aqui do nosso encontro, porque eu realmente não tive sequer tive tempo de fazer uma preparação mais adequada para fazer uma coisa sistemática, me vendo para bem. Eu nunca fiz isso, não me adiantar nada. Né? Eu acho que o contato mais direto e mais franco acaba tendo o melhor resultado. Em síntese, o sistema penitenciário é uma abstração, é uma meta, ainda recentemente inaugurou-se no Rio, uma nova Casa do Egresso, que era a velha Casa do Egresso, que estava praticamente desativada, exatamente com a finalidade de se incentivar o apoio comunitário a esses que saem da cadeia mediante benefícios com o livramento condicional. A Defensoria Pública tem se esforçado, é inegável, para aprimorar a atuação. O próprio Conselho Penitenciário é constituído por defensores públicos, também por promotores públicos, por assistentes sociais, por psicólogos, por médicos, por advogados, enfim, há uma atuação multidisciplinar e nós temos, inclusive, feito, de certo modo, um compromisso que é renovado diuturnamente. Nós não estamos lá para julgar quem já foi julgado. Não é ver de novo o crime de quem já foi apenado, e sim verificar o que sucedeu com o comportamento do Estado vencedor que colocou um homem vencido à sua mercê. Então, se o requerente satisfaz aos requisitos objetivos e subjetivos, nosso posicionamento não é ficar, não, esse cidadão é acusado de um crime muito grave, soltá-lo é uma temeridade. Temeridade maior seria mantê-lo na prisão à margem da lei. E um dia ele vai sair, né? E pode sair muito pior do que quando entrou. Eu acho que os exemplos vêm outro dia, numa palestra aqui no Rio de Janeiro, o presidente desse Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, ele exemplificava, dizendo que no Ministério da Justiça, servindo café, atendendo a serviços burocráticos, ele tem pessoas da prisão da Papuda, a prisão de Brasília, do Distrito Federal, e acusados, a maior parte desses servidores, de crimes os mais graves que se possam conceber, latrocínio, estupro e assim por diante, que mostra que as pessoas podem efetivamente ser úteis à sociedade na medida em que encontrem da sociedade e na sociedade, pela própria sociedade, a possibilidade de um caminho de redenção, de
reencontro, de reinsocialização, de ressocialização, de oportunidade. Mas nós sabemos os preconceitos. A maior parte das pessoas talvez rejeitasse empregar um egresso. Né? Muitos de nós, ou talvez entre dois candidatos a uma mesma vaga, mesmo que a aptidão maior se revelasse naquele que tivesse tido uma experiência criminal, a nossa tendência seria, talvez, né, a de optar, talvez pelo menos qualificado, porém mais confiável em razão do nosso preconceito. E nós todos sabemos que na juventude, em certa época da vida de qualquer um de nós, é possível a infelicidade de uma infração penal. O celebrado Chico Buarque de Holanda, por exemplo, numa ocasião, numa entrevista, confessou que em São Paulo, na base da Aventura, teria participado de uma brincadeira onde se furtou um automóvel para uso. Não é? O presidente Clinton disse que fumou maconha, mas não tragou. O Fernando Henrique disse que já experimentou e omitiu essa circunstância. Tragou-se, não tragou. No rigor da lei, e a época em que o nosso presidente teria feito, por exemplo, sequer havia subsídio. E vigorava ainda o texto do artigo 281, né, que só foi modificado com a lei 57/26. Aliás, a lei que conferiu o subsídio foi a 6368, que está em vigor até hoje. É uma lei de 76, é isso? Eu estou enganado. 76. Hein? Eu cheguei a atuar como advogado, me formei em 74, defendendo pessoas que eram conhecidas minhas, até alguns amigos, e que foram parar em Água Santa por causa de um cigarro de maconha. Parece mentira. Um universitário, e que só foi ser liberado com um habeas corpus do Tribunal Superior, e com o juiz torcendo a lei. Né? Quando a lei repugna a consciência do magistrado, o magistrado não aplica. O Rui Barbosa, com a sua sabedoria, de maior advogado que o Brasil já teve, dizia ele: boa é a lei quando encontra no julgador a virtude que no legislador não havia. O juiz temperando, interpretando, moderando e colocando-a em confronto com os objetivos da lei. A lei não pode servir de instrumento à iniquidade, à injustiça e a alguma coisa que se traduz numa violência contra os próprios interesses da sociedade. Ela tem que ser consequente, ela tem que ser finalista, ela tem que se amoldar e se ajustar àquilo que se vê preconizado no artigo 5º da Lei de Introdução ao Código Civil, onde se diz que a lei deve ser interpretada de acordo com os fins sociais a que ela se destina, e deve também ter em vista o bem comum. Ou seja, a contrário senso, se a lei não visar, na sua expressão literal, os fins sociais a que se destina, e ela atingir o bem comum, essa lei deve ser reputada como norma não aplicada. E, além do mais, ela deve conformar-se sempre à sua adequação à Constituição Federal. Cada vez mais hoje fazem-se leis do país marcadas, ou tisnadas, ou eivadas de validez exatamente pela pressurosa postura dos nossos legisladores, que sempre acham que precisam fazer leis novas. Né? Nós temos lei do consumidor, lei da ecologia, lei hedionda, lei dos crimes hediondos, lei dos crimes de especial gravidade, lei que dá ao juiz o poder de fazer investigação sem que as partes tenham conhecimento disso. Juiz que, evidentemente, que assim procedendo, fica incompatibilizado para julgar a causa, lei inconstitucional, lei reacionária, lei que representa um retrocesso para o próprio Estado de Direito Democrático, que não pode ser aplicado. Desculpe, pode falar. Eu quero fazer uma pergunta, mas antes, quando você falou desse episódio do Chico Buarque, me veio à mente um episódio que eu presenciei, porque eu estava acompanhando o Gilberto Gil numa visita ao Instituto Padre Severino. Então havia um programa de visita de personalidades bem-sucedidas na nossa sociedade para falar para aqueles garotos. Então o Gilberto Gil, com determinado momento, perguntou ao garoto: você está aqui por quê, meu filho? Você é roubo de carro. Você está com frente. Buarque começou assim, olha a minha vida. Você também pode chegar lá. Aí eu me lembrei
etapa. Já que a pessoa já cumpriu a sua pena, por que ela vai ter que ser, então, ainda julgado para ser condenado e aí descontar esse tempo que ela já cumpriu? Há possibilidade de se eliminar, então, essa fase de julgamento, uma vez que a pessoa já passou o tempo da pena ali? Não julgar não é possível. Porque a questão da justeza ou não daquela prisão, porque essa prisão, no caso, devia ser uma medida cautelar, ou uma prisão em flagrantes, que permaneceu como tal, que a legislação permite que a prisão em flagrantes não seja mantida, desde que exista motivo que possa justificar a decretação de uma prisão preventiva. Então, basta que alguém tenha tido um insucesso. Vamos imaginar que o nosso Chico Buarque, coitado dele, mas invocado aqui nessa lembrança fugaz. Vamos imaginar que ele tivesse tido a desventura de ser pilhado e ser posto como indiciado, ou como flagrado, ou como preso, ou como detido, ou como condenado. Um outro episódio qualquer da sua vida pessoal, até uma crítica mais incisiva contra um crítico que não gostou de uma música, e ele eventualmente sendo réu, por pena de detenção, de crime de injúria, difamação e calúnia, não tivesse primariedade, iria para onde? Na nossa realidade penal, legal, processual, constitucional, iria para a cadeia. Aí indaga-se qual a proporção de uma coisa e outra. A Julita cita um exemplo de uma mulher, está na Veja, que teria furtado fraldas, não é? Fraldas, uma coisa que vale, pegou 3 anos de cadeia, salvo engano. Outro com um par de tênis, por exemplo, se 2 fizerem concurso, essa pena pode ser de 4, 5, 6, 7, 8. Então há uma desproporção. Se nós voltarmos ao Beccaria, a obra célebre de Beccaria, todo mundo conhece, Os Delírios das Penas, foi escrito em 1764. Finalidade da obra: verberar, bradar, gritar, protestar, lutar contra o rigor das penas criminais. Elas deviam ser aplicadas, sim, mas com razoabilidade, com proporção ao mal do crime. Ao mal do crime, o rigor da pena, mas a pena justa, a pena equilibrada. A pena que não seja um desagravo maior à sociedade do que a própria conduta incriminada por parte do agente ofensor. Então, nenhum juiz deveria aplicar pena alguma sem perguntar primeiro: é razoável esta pena? É ela proporcional a este delito? Se a resposta for negativa, ele tem que repudiar a sanção criminal. Por quê? Porque isso estaria violando aquele princípio supralegal da proporcionalidade, da razoabilidade, que integram inevitavelmente a exegese no processo de interpretação de qualquer texto legal. Esse exemplo que você figura, eu diria o seguinte: o que nós temos que fazer é coisa diversa. Primeiro, julgar mais depressa. Segundo, evitar medidas cautelares, ou seja, a cadeia deve ser a resposta final, se necessária e indispensável a partir do trânsito julgado. Aumentar as possibilidades da defesa em liberdade mediante fiança ou outra norma garantidora qualquer. Quando você vê, por exemplo, uma realidade fora do país, direito americano, alguém que pretenda se defender em liberdade pode, e aquele Simpson, por exemplo, durante algum tempo se defendeu em liberdade mediante fiança. Pois bem, fiança sempre de valores muito elevados, que quase sempre, se a gente imaginar o valor, é um valor impagável. Eu tive um caso profissional de um pedido de extradição, onde eu atuei fora do Brasil, em apoio a um advogado norte-americano, e o nosso cliente foi posto em liberdade mediante a fixação de uma fiança de valor astronômico, inteiramente além do que se podia imaginar, o valor de $1,5 milhão. Mas não se paga. O valor que se pede é um valor de 5% disso, e um banco financia, e os amigos dão bens pessoais, imóveis, suas residências, seus automóveis em garantia. Então pergunta-se: quem é que vai tomar conta do camarada para que ele não fuja? Os próprios amigos. E senão ele vai deixar todo mundo muito mal. Esse é o pragmatismo, né, do americano, e que funciona. Eu não estou dando o exemplo americano como sendo o melhor, porque eu acho que eles têm um direito penal muito equivocado, eles têm sacrificado muito, inclusive com esse movimento que eu falei de lei e ordem. As últimas atuações da Suprema Corte Americana, de certa maneira, rompem com a história daquela corte que se notabilizou no constitucionalismo moderno como
uma vanguarda na aplicação dos direitos constitucionais, mas hoje em dia tem se tolerado, notadamente a partir do problema das drogas, né? Antigamente uma prova ilícita era ilícita e como tal não valia de modo nenhum. E hoje tem havido uma certa diminuição daquela formação mais liberal em função da tendência e também da legislação norte-americana, em que as penas são absurdas. Há uma lei lá em vigor, em vários estados, segundo a qual, se o sujeito é acusado pela terceira vez, a pena começa de 25 anos. Então imagina alguém que furta uma pizza e ele faz isso mais 2 ou 3 vezes, a pena começa por essa gradação absurda, né? Então, realmente, os exemplos norte-americanos, a população norte-americana encarcerada hoje é algo em torno de 3,5 milhões de pessoas. E submetidas a, aliás, 1,5 milhão de pessoas presas, 3,5 milhões submetidas ao probation, que é como se fosse o nosso subsídio com livramento condicional. É como se a população do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, deve ser 5 milhões mais ou menos, fosse toda ela destinatária do direito penal. E essa tendência lá está piorando cada vez mais. Nós temos aqui 150 mil presos no Brasil. E é evidente que com isso eu estou abstraindo os mandatos de prisão não cumpridos e também que lá também existe a cifra negra da criminalidade, que aí, se isso for aplicado com todo o rigor, há de se perguntar quem vai ser o carcereiro. De repente não vai sobrar para ninguém. Não é? Houve um programa de televisão que todos acompanharam, pelo menos o noticiário posterior, quando se indagou sobre a conduta de uma secretária chamada a anuir com uma conduta criminosa mediante pago. E 60 e tantos % dos telespectadores teriam respondido que a conduta dela correta seria toma o seu e fica quieta que é bom negócio. O que mostra realmente uma situação muito estranha que a gente está vivendo. Né? Bom, eu falei que ia começar o diálogo e continuei monologando. Então eu estou aberto aí a ouvir. Eu e tal, o senhor falou que nós temos aqui no Rio 7 mil presos em delegacia. É em torno de 7 mil, não tenho o número exato. 10 mil do sistema penitenciário, não é? E eu tenho dado sobre o número de mandatos de prisão não cumprido, eu li até que era superior. É um número absurdo, mas esse número é irreal. Porque não há um controle, às vezes tem vários mandatos de prisão em nome de uma só pessoa. De outra parte, não registram óbitos que extinguem a punibilidade e os nossos serviços burocráticos em relação a essa área são muito deficientes. Então, eu já vi até como advogado, muitas vezes você tem um cliente que estava preso, foi beneficiário de um habeas corpus, ele tinha 2 ou 3 prisões. Você derrubou uma, outra, quando você vai soltar, na Polinter, que é aquele serviço do SARCO, né, não consta, muitas das vezes, o registro de que aquele mandado de prisão não subsiste mais. Então, eu acho que esses números não são confiáveis, mas seguramente é um número muito superior a este que eu falei. Falam em 100 mil, 150 mil, Eu ouvi falar em 150. mas eu não sei se esse número reflete ou não a realidade. Eu tenho aqui alguns dados do sistema penal. Em primeiro lugar, essa entrevista da professora Julita Lenúbia, da Veja, eu fiz uma cópia, em que ela destaca que dos 45 mil condenados no Brasil por crimes menores, de crimes de pequeno potencial ofensivo, furtos, em que não há violência contra a pessoa, então é um crime de periculosidade menor, esses condenados por crimes menores custariam, segundo ela, 18 milhões de reais por mês, valor que permitiria a construção de 1.700 casas populares. Ela menciona aquilo que eu disse, é pensamento convergente nosso. A prisão é um instrumento caríssimo de controle, além de ineficaz, e que, em geral, faz com que as pessoas saiam piores do que entraram. Há um estudo aqui, que não é um estudo brasileiro, eu não conheço a fonte, mas que se baseia em experiências norte-americanas. E americano é muito bom em estatística, né? Pelo menos eles apresentam estatísticas fabulosas. Dizem lá eles que $1 milhão gasto com prisões impede 60 crimes por ano. A mesma quantia, se for aplicada no ensino, evitaria 258 crimes por ano. Ou seja, recursos para presídios acaba sendo uma alternativa política equivocada, porque se construir casa popular, hospital,
cara É muito melhor. Né? Bom, isso aqui vale a pena que leiam, porque eu acho que é um referencial interessante. Agora, o que eu trouxe aqui, alguns dados que indicam mais ou menos, eu não sei se a minha secretária colocou pelo visto. Bom, são dados aqui de sistema penal. Eu não estou aqui com dados das delegacias de polícia. Então, dados de 1995. Existiam nas cadeias aqui do sistema penal, cumprindo penas no sistema penal, 9.525 pessoas. Ou seja, além dos 7.000 que não estão. E é um programa que está sendo incentivado pelo Dr. Paulo Toner, o nosso presidente do Conselho Nacional de Política Criminal Penitenciária, com verbas que têm chegado ao Rio de Janeiro, que implicam na construção, agora vai ser inaugurado o Bangu 3, na próxima segunda-feira. Existe ampliação de alguns estabelecimentos com o objetivo exato de tirar das delegacias de polícia as pessoas que não podem permanecer nessas condições desumanas. Do universo carcerário, de 9.525 pessoas, homens 9.063, mulheres 462. Existe aqui uma indicação de natureza étnica com relação do sistema penal. Os brancos são a maioria, 3.810, mulatos 2.476, negros 3.146. Maioria. Se você considerar um mestiço com um negro, aí há uma supremacia, porque o crime não se explica pela cor, se explica pela desigualdade social. Né? Muito bem, a desigualdade social. Nós tivemos um regime escravocrata até o século passado. Então essas pessoas evidentemente tiveram uma dificuldade muito maior de se colocar na sociedade, foram perseguidos. Antes na chibata, no açoite, nos castigos moderados, nos castigos que não eram tolerados, que foram ocupar a origem das nossas favelas, vem dos quilombos, não é isso? E das casas dos senhores, etc. Então, pois bem, os crimes que levam ao cárcere, a maior parte dos crimes são crimes contra o patrimônio. Tem números aqui, eu não estou com um percentual adequado, quer dizer, não foi feita a conta no papel que eu tenho aqui, mas, por exemplo, desse universo de 9.000 e tantos presos, por homicídio, 749 presos, por lesão corporal, 140. Agora, por crimes de roubo, crimes contra o patrimônio, que é uma sociedade desigual, na distribuição de renda, 3.464. Tráfico de entorpecentes, artigo 12 ou 14, 2.241, ou seja, mais da metade da cadeia é composta por infratores dos crimes de roubo, tráfico de entorpecentes. O que mostra realmente aquilo que eu afirmei anteriormente. Não há muita utilização de penas alternativas. Só existem 2% de condenados no Rio de Janeiro destinatários de penas alternativas. Em geral, se trabalha com pena de prisão. Como também existe uma incidência muito maior no regime fechado. O regime fechado é praticamente o eleito em relação a isso tudo. Fugas do regime aberto são muito grandes. Por quê? Porque há uma tentação inevitável. Né? Quem de nós não se sentiria seduzido com essa possibilidade? Então, por exemplo, no regime fechado, houve em 95, 56 fugas. No semiaberto, 444. Quer dizer, no regime aberto. No regime aberto, em geral, quase não se cumpre, porque muitas vezes é transformado em prisão domiciliar e assim por diante. Bom, esses dados aqui vão ser publicados aí brevemente e mais atualizados numa revista que será editada pelo Conselho Penitenciário. Mas o que importa para a nossa consideração aqui é dizer o seguinte: o sistema penal atinge com maior vigor as pessoas menos favorecidas. As pessoas menos favorecidas praticam crimes contra o patrimônio, roubo e furto. Furto, hoje, muito menos que roubo, quer dizer, acabou o folclore do batedor de carteira. Hoje em dia, a tendência é o sujeito fazer mediante violência, né, mediante grave ameaça. E vê-se também que a criminalidade mais sofisticada não costuma ter como destino o cárcere. Né?
Com isso eu não estou dizendo que devam se utilizar as penas privativas de liberdade em relação a essas pessoas. Não. Se for configurada a culpabilidade, eu acho que se deve imaginar uma sanção mais inteligente, que possa implicar até em confisco de bens ou coisa que o valha, muito mais eficaz essas medidas do que colocar um cidadão desse em meio a um ambiente provisto, onde a violentação seria inevitável e a sociedade não ganharia nada com salvo se ela se inspirasse pelos valores da vingança, né, e da violência indiscriminada como uma espécie de resposta a quem teve um destino menos duro do que o morador de uma favela ou uma situação mais miserável. Considerando isso que o senhor acabou de dizer, gostaria de sua opinião a respeito das colônias agrícolas. Elas têm sentido? O problema é o seguinte: o Brasil não é um país, o Brasil é constituído de vários Brasis, né? A nossa realidade no Rio de Janeiro, na capital do Rio de Janeiro, é uma realidade urbana. Então não adianta você imaginar a ocupação de alguém numa atividade agrícola quando a reinserção social dessa pessoa vai se dar numa situação urbana. Então é uma medida positiva, em parte, guardadas as peculiaridades e as adequações específicas. Aqui tem a colônia de Magé e tal, que alcança um universo pequeno e reduzido. É melhor que se incentive o que já se tem hoje. Tem a Fundação Santa Cabrine, que faz convênio com empresas e que se ocupa da mão de obra em relação às pessoas detidas. Só que esse universo é um universo de 10% do contingente carcerário. Incentivam, mas tudo é difícil, né? A verdade é a seguinte, que as verbas são pequenas. A prioridade política não é só essa. A sociedade está mais preocupada com a repressão do que com a prevenção. E menos voltada ainda para a ressocialização. Muitas vezes a gente vê a reação à nossa volta, das pessoas menos informadas, morreu, que bom, um a menos, né? Quer dizer, então, sem que haja debate, esclarecimento, porque muitas vezes as pessoas dizem assim, não, mas nós temos que fazer aí a pena de morte, a pena de morte é uma alternativa à criminalidade. Não é exato. Nenhuma sociedade ficou menos violenta ou crime recrudesceu em razão da aplicação da pena de morte, ao contrário. Pois a pena de morte existe de outra forma, né? Pelas maneiras informais com que ela se pratica. Dizem que no Brasil não tem pena perpétua, mas na verdade acaba tendo. Muitas vezes quem entra numa cadeia com um crime menor, na própria cadeia acaba praticando um crime. Agora mesmo, nesse episódio de execução do sistema penal do Rio de Janeiro, surge alguém robotizado, porque há uma expressão de cadeia, segurar um sanhaço significa alguém responder por um crime que se sabe não ter sido praticado por este, e que, amando o comando interno, elegeu-se um certo cidadão para dizer que tenha sido ele o autor do crime. As estruturas investigatórias da cadeia são precárias, já o são fora delas. Agora mesmo houve esse episódio complexo, né, que ao mesmo tempo inacreditável, em que se imaginou colocar a fotografia de uma testemunha, como se a partir daí se pudesse elucidar um crime, como agora houve uma declaração também que se leu nos jornais, não sei, deve ter sido um erro, não acredito que isso possa ter sido dito por alguém que tenha responsabilidade. Prova técnica existe em Agatha Christie, e quando na verdade a polícia técnica é o caminho natural para que se busque a elucidação de crimes. Nós não temos, na verdade, uma estrutura minimamente capaz de cuidar de uma investigação que não seja pautada pelos critérios medievais da informação do alcahuete ou em razão da violência secular das polícias. A militar que está sentindo. As pessoas imaginarem que isso tem acabado, isso não acaba. Não acaba na medida em que não se priorize uma investigação científica. Pode se incentivar menos, evidente. Agora, que há uma situação anômala onde a investigação criminal nossa é absolutamente contrastante com o mundo moderno da informática, da informação ligeira, dizendo que essas delegacias não têm fax, não têm absolutamente nada, não têm computador, ou se tem, não sabem operar, o registro ainda é na máquina, né? No meu caso, por exemplo, foi um roubo de automóvel, você avisa 190, é de se supor que pela radiofonia se avisa a delegacia, quando você chega na delegacia para registrar, não sabe de nada. Né? E assim por diante, quer dizer, o atendimento é muito mais formal do que
ação imediatamente desencadeada. Isso não é desse governo ou daquele governo, isso é uma situação estrutural que vem de longe. Melhora um pouco, piora um pouco, mas isso não tem se modificado de maneira significativa. Então, quer dizer, o sistema penal, o direito penal funciona? Não. A investigação criminal funciona? Não. O sistema penitenciário funcionaria? Evidentemente que não. Os hospitais públicos funcionam bem? Também não. Não é? Na construção dessa cadeia, antes dessa ter sido inaugurada, com certeza se pagou milhões e milhões de construção com operários, com pessoas, né, livres, né? Será que não sairia muito mais barato se colocasse operários, pedreiros, até engenheiros que estão presos para ajudar nesse O trabalho? problema é que esse trabalho é muito sofisticado. Então, imaginar-se que a construção de uma cadeia reclama um tipo de engenharia muito especial. Por exemplo, eu tenho notícias de que nesse Bangu 3, por exemplo, os canos têm uma espessura menor para impedir que haja um tipo de fuga que se faz por tubulação e outras situações. Existe uma concretagem diferente. Eu acho muito complicado. O que não impediria que se tentasse, de alguma forma, como há notícia de utilização de obras públicas, a lei prevê, de presos, exatamente, que sejam condenados por regime fechado. Como também há a possibilidade de se ressocializar pela educação. Os jornais protestaram veementemente agora, diante da decisão de uma juíza de Brasília, não sei se leram, que permitiu que um dos meninos envolvidos no episódio do incêndio do Índio fosse prestar vestibular. Isso é uma reação insana da sociedade. Nada mais razoável do que admitisse que esta pessoa preste vestibular. Até porque, em primeiro lugar, esse rapaz não foi julgado. Numa situação de grupo, quem tem filho adolescente ou já foi adolescente, não esqueceu do seu passado, sabe que muitas vezes a liderança, né? Eu me recordo, garoto, de uma situação que havia um ônibus abandonado, nós jogávamos futebol, e alguém resolveu jogar uma pedra no vidro do ônibus. E todos aderiram, eu inclusive. Eu não tinha 18 anos de idade, mas teria praticado uma infração prevista no Código, que cuida da infração dos menores, condutas antissociais. Ou se maior fosse, incidiria. Né? Esse caso mesmo suscita uma discussão, no mínimo, entre dolo direto e dolo eventual. Né? Talvez sustentável imaginar-se que não se tenha desejado aquele resultado, que tenha havido um dolo no antecedente, dar um susto, de praticar uma brincadeira de mau gosto, mas sem que se dimensionasse os aspectos que daí decorreriam. Né? E depois dessa situação todas, a gente verifica o ambiente familiar de vários vezes, um ambiente familiar razoável. Né? Então, é aquela história. O Romagnoli, da escola clássica, um grande jurista, já dizia, suscitando uma indagação, ele dizia assim: se o autor de uma primeira infração penal tivesse diante de si a visão da sociedade, no sentido de que ele provavelmente não cometeria a segunda, seria razoável puni-lo? E ele suscitava a indagação para que cada um respondesse da forma Com que melhor entendesse essa certeza, questão. uma boa parte estaria nesse cenário. Se o juiz desse puxão de orelha, terminar 3, 4 anos de cadeia, em alguns casos, porque é difícil perguntar aqui de nós quem não tem um exemplo, qualquer outra família, Quem ou não de tem conhecimento claro. de alguém que o juiz, ou que no caso, que deu-se uma chance, se hoje em dia não é um grande cidadão, Claro. porque Olha, deu-se essa chance. eu, quando fui conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, coube a mim relatar uma lei estadual que depois foi tida como inconstitucional, a meu ver, erradamente, e aí houve um expediente de se fazer a Constituição do Estado em 89, colocando que existiriam 2 vagas de execução penal e tal, mas a lei basicamente consistia em dizer assim que cada juiz responsável por certa condenação se ocupasse do cumprimento do julgado. Mais ou menos aquele ditado bíblico, né? Quem pariu Mateus que o embale. Ou seja, o juiz, até por uma questão de comodidade, talvez viesse a condenar menos, na medida em que, tendo que se ocupar do preso, isso permitiria uma personalização da execução penal. O juiz conheceria, com o tempo, o réu que ele condenou, a família, a vítima, e aquele procedimento teria uma continuidade. Não é? Então, qual era a essência
pensamento e o meu parecer foi nesse sentido. Se a gente imagina uma cidade do interior, que se conhece, todo mundo do interior conhece o juiz, o padre e o prefeito. Não é verdade? Ninguém deixa de conhecer o juiz, o padre e o prefeito. Então a execução penal deveria resgatar essa ideia de uma comunidade menor, onde o juiz conhece o seu réu conhece o seu juiz. A cadeia tem a sua assistência religiosa, né? Onde também pela espiritualidade, ou pela fé, ou o que seja, se pode estabelecer a perspectiva de um reencontro da própria personalidade, com valores mais altruístas, né, e menos negativos. Então a grande verdade é a seguinte, é que de direito penal ninguém se ocupa. Quem são os aplicadores da lei penal? Juízes. Quem são juízes? Pessoas que fizeram concurso, que foram bacharéis em direito, advogados, muitas das vezes não no crime, e aí vão lá. E a nossa estrutura de julgamento, como é? Nós temos aquele princípio segundo o qual o réu tem o direito de ser ouvido pelos que vão julgá-lo? Não. O que não vigora é absurdo, mas não vigora no Brasil o princípio da identidade física do juiz. Então, o juiz que interroga e colhe a prova não é necessariamente o juiz que julga. Então, na verdade, acaba sendo julgado o quê? O processo concluso, que é uma abstração. É um papel, não é? Então, o juiz não vê a cara do réu. Isso é uma coisa inimaginável. O pior, permite ainda hoje a existência de um poder ditatorial despótico e incompatível com o mundo de hoje, que é dar-se a alguém o encargo de decidir sozinho sobre a liberdade de um semelhante. Nós sabemos que a justiça acaba sendo uma loteria. Isto é, o juiz A, mais liberal, o juiz B, mais severo, o juiz C, mais equilibrado. Já são três tendências diametralmente opostas. Ah, não, mas tem o tribunal faz um julgamento colegiado. Não faz. Porque o relator estuda sozinho. O revisor muitas vezes acompanha o relator e o terceiro não está lá para divergir de ninguém, não é? Então ele acaba acompanhando o relator e o revisor. Nós vemos isso com muita frequência. Sem contar o tempo que se dedica a cada caso. Quem já entrou nos tribunais sabe. Né? De acordo com o relator? Não. Isso é muito preocupante em relação à promotoria e o juiz. Por causa das comunidades. Muito preocupante. Não é só o fato de o promotor ficar um pouquinho acima da nossa cadeira na defesa, a relação do dia a dia, Claro. é muito preocupante. E é uma coisa que se deve notar que é o seguinte, como você bem disse, o processo, né, ele não tem cara, mas o colega, ele tem uma relação muito profunda, né, do dia a dia. E isso daí é uma coisa assim que é um problema sério. Nós aqui protestamos porque nesses países aí que são apontados como abrigos do narcotráfico, Bolívia, Colômbia, então inventaram uma figura, Peru, a figura dos juízes sem rosto. Né? O juiz não, você não vê a cara do juiz, é um absurdo. Mas nós já temos aqui o réu sem rosto. Porque o nosso réu não é visualizado pelo seu julgador. Só no júri que é diferente. Ou na justiça militar. Eu comecei a minha vida profissional defendendo réus na justiça militar. Cuidava de perseguir, na forma da lei de então, os seus excessos naturais, no estado de exceção, as pessoas que eram adversárias do regime político então instaurado. Mas houve um saudoso meu amigo particular, que honrou a advocacia brasileira, todos conheceram de nome, o Evaristo Moraes, e naquela época se falava muito do milagre brasileiro, milagre econômico, né? E ele dizia que o verdadeiro milagre brasileiro não era o econômico do Delfim Neto, do outro mesmo, do Roberto Campos, Bulhões. O milagre brasileiro era o de verificar-se uma justiça militar, tida como competente para julgar crime político em razão de um ato de exceção, ato institucional número 2 de 1965, atuando com as pressões do ato institucional número 5 de 13 de dezembro de 1968. Ela conseguia julgar de acordo com a lei à prova dos autos. Ela ouvia a acusação, que dizia que o réu havia confessado, ouvia a defesa, que dizia que aquela confissão era ilegal, abusiva, obtida sob prema, nos desvãos, dos porões da ditadura, em que as pessoas não tinham direito a advogado, tinham que se auto-incriminar, e os juízes militares, fiéis a um compromisso da lei, do Código de Processo
1969, que foi posto para o país independentemente de uma elaboração legislativa do próprio Congresso Nacional, mas o artigo lá competente sobre a matéria dizia que o juiz deve formar sua convicção pela livre apreciação do conjunto das provas colhidas em juízo, ou seja, a prova inquisitorial não vale. Ela tem uma limitação de viabilizar uma articulação acusatória através de uma denúncia. Mas a prova do inquérito policial militar não podia condenar ninguém. Dessa forma, não poucas foram as decisões que os juízes militares, ainda que eventualmente convencidos de uma eventual culpabilidade daqueles réus que eram militantes da vanguarda popular revolucionária, do Partido Comunista do Brasil e assim por diante, eles eram beneficiários de uma solução absolutória. E a Justiça Militar credenciou-se, na realidade, à consideração nacional em razão de um comportamento comedido, equilibrado e corajoso, muitas vezes, não fazendo com que houvesse uma justiça de exceção, como houve na história recente do país, mas recente desse século, do Estado Novo, quando se fez o Tribunal de Segurança Nacional, onde o direito de defesa não era respeitado. Enfim, aí entra a questão da moralidade, não é? Ouvir a defesa. Houve um episódio muito interessante em que foi réu de uma determinada ação penal o atual governador do Estado do Rio de Janeiro, Marcelo Alencar, defendido pelo Evariste Moraes. E havia muita pressão para a condenação do advogado Marcelo, que através da condenação dele se buscava intimidar os outros advogados, o Evaristo e outros mais. Pois bem, a ordem indicou o Evaristo para defendê-lo e ele foi absolvido por 4 votos a 1. Quem o condenou? O juiz auditor, o juiz técnico. Quem o absolveu? Os juízes militares. E aí há uma circunstância do destino, através da qual se teria dito, por pressão do então comandante aqui do QG, que pressionava pela condenação, mas como é que você absolveu, então, a um componente do conselho que narrou esse episódio muitos anos depois, e ele disse, olha, eu absolvi e eu estava lá para julgar. E eu acho que se o senhor estivesse lá ouvindo o homem, referindo-se ao advogado, o senhor também absolveria. Ou seja, revelando-se aí a importância da argumentação. Vamos pegar 2 casos aí rumorosos. O júri ainda recentemente absolveu alguém do escândalo, do caso da Candelária. E no caso Daniela Pérez, o segundo júri, com 4 votos a 3, condenou. Né? Se nós imaginarmos, condenou por 4 votos a 3. 4 a 3, na verdade, já indica uma certa incerteza. Né? Se nós fizermos uma relação com o direito norte-americano ou inglês, o júri lá só decide por unanimidade. É verdade que é diferente a forma de deliberar. O júri americano debate a questão, não existe incomunicabilidade entre eles podem debater o caso, eles podem e devem chegar a um consenso, e se não chegarem, não se proclama decisão em desfavor do réu. Mas a grande verdade é a seguinte, aí entra a importância da escola, aqui da advocacia, da OAB, das nossas faculdades. O direito não pode ser ensinado com um recurso a essa normatização posta como se daí chegássemos às conclusões definitivas. Não é lendo Mirabete ou Damasio, ou lendo um autor qualquer, que se vai chegar a uma atuação mais consequente em relação à nossa realidade. Se nós olharmos o Código Penal, nós sofisticamos erro metido, erro de proibição, isso. Tem lá uma discussão do sexo dos anjos, as verdadeiras tramas aracnídeas para se verificar, afinal de contas, como é que a areia teceu o seu emaranhado, a aranha teceu o seu emaranhado. Na verdade, a gente tem que voltar um pouco ao direito penal mais humano, como preconizou o Nelson Bria no melhor texto que ele fez, na minha concepção. Quem tiver, não sei se vocês têm, alguém tem aí a coleção do Bria, comentários ao Código Penal? Ninguém tem? Nós estamos mal, que o direito penal brasileiro não pode, é como imaginar o futebol brasileiro sem reverenciar um Pelé, sem ter presente o Garrincha, achar que o Romário é o maior jogador do mundo. Não é. Teve gente antes dele que jogou mais futebol do que ele. Então o direito penal, sem passar por umbria, algo que, quer dizer, a culpa não é de vocês, a culpa é das faculdades, que não exigiram umbria. Eu, dando aula, sempre solicitei. Eu dizia até, quem me aparecer com fulano de programa aqui, eu já vou tirar um ponto. Não que fossem ruins
mas são inferiores. E eu, se posso oferecer o melhor, por que não? Não é? Mas esse texto chama-se, é um texto que está, eu não me lembro de cabeça o volume, mas é um apêndice dos comentários que podem ter na Biblioteca da Ordem, no Instituto, no Tribunal, chama-se Os Pandectistas do Direito Penal. E é um texto onde ele faz uma crítica também ao direito penal, pelos caminhos enganosos que foram trilhados, exatamente uma sofisticação dogmática exacerbada, em detrimento dos valores humanos que permeiam o direito penal e informam, e que devem ser os vetores que conduzem a sua aplicação mais consequente em prol da própria sociedade. Umbria, além de tudo, escrevia muito bem. E falar começa por escrever. E escrever e falar começa por ler. Não é? Então, lendo Umbria, as ideias brotam. Se alguém quiser imaginar uma defesa ilegítima, defesa, por exemplo, nada melhor do que Umbria. Quando ele fala que o homem não pode ser comparado às águas paralisadas de um barco, e diz, em outra medida, que ninguém quer que se leia pela cartilha dos covardes. Então são frases. Ele, quando fala do princípio da reserva legal, ele traz tudo o que aconteceu no Tribunal de Nuremberg, onde não se respeitou o princípio da reserva legal. É uma discussão, inclusive de conteúdo filosófico, que nós vivemos no mundo dos valores e das ideias. Se a gente seguir o direito como expediente de leguleza, as faculdades hoje preparam para concurso. Isso é um absurdo. Na Inglaterra, por exemplo, quem são os juízes? Advogados consagrados. Tem 2.000 advogados na Inglaterra que têm o título de barrister. Né? Esses podem ser juízes. Os outros não podem. Então, a seleção é em cima daqueles que são os melhores. A nossa realidade qual é? O menino faz um curso de direito, presta um concurso. Em geral, para defensor. Mal senta na cadeira, surge um concurso para promotor. Lá vai ele. Mais adiante, um curso para juiz. Vem cá, o que ele queria ser? Promotor, juiz ou advogado? Não se sabe. Ou ele buscou um emprego. E será que as escolas de direito se destinam ao emprego? Não. E a nossa missão transcende. A gente pega a história da advocacia na França, a palavra honorário vem de honra. Quer dizer, é alguma coisa que se recebia em razão da honraria que consistia na defesa de um semelhante. Isso você vê sendo certos absurdos, você vê no dia a dia, em todo o nível penal, civil, Isso aí. absurdos desses juízes. Todos vocês advogam, não, desculpa eu perguntar, uma curiosidade minha. Todo mundo quer. Eu mesmo, todo mundo advoga. É uma luta, né? A profissão é muito dura. E tem que ter sorte, mas eu acho que se a gente perseverar no caminho da advocacia como razão de ser, vocês estão na escola da advocacia. Então precisa a sociedade de advogados, de pessoas que tenham altos direitos, e tal. Então eu, me excusando do meu atraso, eu estou aqui à disposição. Sempre que me chama, eu venho. Ela já me viu aqui outra vez, não me viu? Falando de algum assunto, me lembro qual. Então, quando me convocam, eu compareço. Houve uma falha minha, mas eu acho que eu fui absolvido por vocês. Preenchida. Tá certo. Alguém quer falar para mim? Olha só, você falou de 17 anos.